Você vai abrir em Ageu 2, capítulo 2, versículo 3. E vai ser um teste para saber qual lugar da fila para entrar no céu você vai ficar. O tempo que você está gastando para você conseguir localizar Ageu na Bíblia. Porque ninguém conhece, ninguém sabe, ninguém lê, e ninguém sabe onde é que ele está. Mas ele está lá. É bem pequenininho, são 2 páginas. Você vai achar, folheia assim, ó. Que uma hora ele aparece assim, Ageu, e não deixa perder, porque você virar a página ele passa para o outro. Ageu 2, versículo 3, diz assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Quem contemplou antes e vê agora, a vê como nada. Ageu é um profeta muito preciso, é interessante isso. E a Bíblia, da forma, a composição como a gente colocou, como ela foi montada, às vezes a gente acha que a Bíblia está colocada de forma cronológica, mas ela não está de forma cronológica. Então, se você pensar que Ageu é bem depois do início da Bíblia, não, Ageu está ligado com quem? Com Esdras e Neemias. São do mesmo período, ou seja, Esdras e Neemias estão lá antes de Salmos, tem conexão com Ageu, que profetizava naqueles tempos. E a gente, quando começa a ver, Ageu ele é muito preciso. E ele é um profeta menor, e talvez fique bem claro por que ele é um profeta menor, porque ele escreveu pouquinho. A profecia dele é pequena, é uma profecia não menor em qualidade, mas ela é menor em conteúdo. Ela foi um ponto muito preciso e foi algo muito, muito cirúrgico da parte de Deus de falar com o povo. Ageu, ele é levantado para lembrar ao povo prioridades. E Ageu, ele, na forma como Deus o usa para colocar a profecia, ele fala algumas coisas que nos são muito propícias. Eu quero ser bem rápido e incisivo na palavra de hoje. Ageu, ele fala sobre prioridades. E como é que eu consegui ver isso? Quando a gente entende que a mensagem de Ageu foi para um momento no qual o povo havia perdido o foco. Por que a gente não consegue fazer as coisas que temos a fazer? Por que nós não completamos o que temos que completar? Porque a gente não tem foco. E eu tenho repetido de maneira muito sutil essas palavras em todas as minhas últimas mensagens. Ageu, ele está falando sobre o foco. O povo havia perdido o foco. Ciro, que fundou o Império Persa, ele havia soltado um edito, ele havia colocado o povo de Israel em liberdade. A história ela tem esse começo. E o povo volta para Jerusalém. E aqueles que voltam para Jerusalém, voltam empolgados. Queridos, o começo sempre vai ser fácil. O começo, o primeiro passo é a parte mais fácil de qualquer caminhada. Fala assim, não, o primeiro passo é o mais difícil. Não, o primeiro passo é o mais fácil. A caminhada é que é complexa. Sabe? A caminhada que é complexa. Quando a gente fala isso, e às vezes quando eu dava aula de batismo, há muitos anos atrás, ou quando eu tenho a oportunidade de falar com aqueles que vão se batizar, eu sempre digo o seguinte, olha, não pense que a sua vida cristã, ela se encerra no batismo. Ela começa no batismo. É uma caminhada. É o primeiro passo, o primeiro é aceitar Jesus, o segundo é batizar. Daí você tem que começar a andar para você chegar no céu. Sabe? A gente está muito achando que a coisa, nossa, já fiz a minha parte. Não, nossa parte ela é contínua. Um avião só chega no seu destino se ele sai da inércia, ele pega a pista de voo, ele vai numa velocidade X, depois ele aumenta aquela velocidade para ele alcançar as nuvens e poder fazer a sua viagem até a chegada.
Não adianta só o avião acelerar e correr na pista, ele não chega em lugar nenhum, ele chega na outra ponta da pista. E tem muita gente só chegando na outra ponta da pista e não conseguindo chegar no objetivo, porque nós não temos foco. Por que nós não temos foco? E o povo chega ali em Israel, chega ali em Jerusalém, e no início tudo é festa, querido. No início tudo é festa. Todo presidente da república, todo governador de estado, toma posse de que forma? Com festa. Vai ter um povo contra, que foram os que votaram contra. Mas ele e a turma dele vão celebrar, não vão? Vai ter coquetel, vai ter comidinha, vai ter champanhe, vai ter discursos inflamados, vai todo mundo achar que o mundo vai melhorar, mas é só o primeiro momento. Até a hora de sentar na cadeira e ver que o Estado está quebrado. Aí vai falar assim, nossa, não posso fazer nada. Não posso fazer nada porque a lei não pode, não posso fazer nada porque a justiça impede, não posso fazer nada porque não tem dinheiro, não posso fazer nada que eu estou fazendo aqui, nada. Mas no início tudo é festa. O povo chegou assim. O povo vai para Jerusalém, ele encontra a cidade destruída, ele encontra a cidade com o templo destruído, e de repente fala assim, não, nós chegamos, nós vamos fazer, nós estamos empenhados nisso, nós temos um alvo, reconstruir o templo, que é o centro da cidade, é o centro do país, um país como Israel, que era centrado na questão religiosa, e tudo passava ali pela religião, o principal seria o templo, ou seja, o foco nosso é restaurar. Isso durou só na chegada. O povo chega em Jerusalém no oba-oba, achando que tudo são flores, achando que a situação toda vai ser fácil. Vamos pegar as pedras e colocá-las no lugar e restaurar o templo. Não, não era assim. Dá trabalho. Querido, eu vou te lembrar uma coisa, viver dá trabalho. Viver não é fácil. Viver não é uma coisa simples, é algo extremamente engenhoso. Você não é um animal que vive para aquele dia. Você é um ser muito complexo, que interage, que cria, que sonha, que planeja, que executa, que tem medos, paixões. Viver envolve tudo isso. E viver envolve a batalha do dia a dia. Viver envolve você ter que levantar, colocar os 2 pezinhos para fora da cama e fazer com que esses pés te levem a algum lugar. O povo chega e no início começa a construção. E pouco tempo depois o que acontece? Muita pressão. E querido, pressão é o que há. Se eu perguntar a você, quem aqui não passa pressão em algum lugar? Todo mundo passa opressão. Opressão no sentido de pressão. É pressão em casa. É pressão na escola. Você quer coisa mais opressora do que prova? Todo mundo passa pressão. O povo de Israel chega lá e ele começa a ver que tem pressão de todos os lados. Os samaritanos não querem que eles reconstruam um templo. Tem oposição, é pressão para não deixar fazer. E vai ter muita gente não querendo que você execute aquilo que você precisa executar. E tem muita gente que consegue paralisar aquilo que tem de responsabilidade na nossa vida fazer. Os samaritanos não queriam. Outros inimigos daquela região não queriam que a cidade fosse reconstruída e nem que o templo fosse reconstruído. Outra pressão, e essa pressão ela é mais atual do que qualquer outra. Não tinha recursos. Outras palavras, eles não tinham caixa, eles não tinham dinheiro, eles não tinham material. Se eu perguntar aqui, quem está passando um problema financeiro, 90% levanta. Eu lembro que meu avô já falava assim, o povo vem no gabinete, achando que a gente vai arranjar dinheiro. Eu já falei, não é Banco Central, é Batista Central. A gente ora, entendeu? A gente ora. Mas todo mundo tem essa pressão, entendeu? E essa pressão geralmente tira o seu foco, ele impede de agir. Eu tenho falado sobre como lidar com o passado, aquilo que prende você de conseguir caminhar. E eu quero dizer a você que muitas vezes nós temos que reagir porque está dentro de nós. É questão nossa, do nosso posicionamento para fazer com que a coisa ande. Deus chega para o povo e começa a usar Ageu, porque o povo começou a esquecer das prioridades e do foco.
E aí vão os 2 pontos principais do livro de Ageu. Foco. Eles perderam o foco. E a outra coisa, eles mudaram as prioridades. Eles perderam o foco. Está muito difícil. Está muito difícil, mas está muito difícil. Querido, você tem lâmpada hoje, porque Edison não desistiu na primeira tentativa, nem na segunda, nem na terceira. Foram 500, foram 1000 vezes que ele tentou até fazer o filamento da lâmpada acender. Se ele tivesse desistido, a gente estava vivendo hoje ainda com tocha. Sabe? Quando a gente perde o foco, a gente paralisa, e a gente desiste muito fácil. Sabe? Deu qualquer obstáculo. Querido, no obstáculo você pula. Porque com Deus você salta muralhas. Pastor, estou imobilizado. Meu filho, eu também. Tem umas coisas que eu me admiro. Entendeu? É difícil você manter o foco para ir para o céu. Viu? Ao que vencer, que a Bíblia diz. Não é o que der o primeiro passo. É o que perseverar. É o que diz Apocalipse. E essa palavra para mim ela é muito clara. Perseverança é continuidade. É você não perder o foco. É você não desistir. Mas a gente se torna um desistente frequente, um quitter. A gente começa a desistir de tudo, sabe? E o povo de Israel desistiu. De repente eles viram a falta de recurso, a falta de dinheiro. Eles estavam cativos lá. De repente eles voltam na miséria, o país na miséria. Eles tendo que reativar a economia, eles tendo que reativar as relações, eles tendo que construir, eles tendo que cuidar da vida deles. E sabe o que aconteceu? Além deles perderem o foco, eles mudaram as prioridades. Eles mudaram as prioridades. Ageu nos lembra isso. O povo de Israel mudou a prioridade. Sabe por quê? Se você pegar e cruzar as informações de Ageu com Esdras, você vai entender melhor. Porque enquanto o templo de Jerusalém estava aos monturos, destruído, não tinha pedra sobre pedra, os ricos de Jerusalém já estavam reconstruindo as suas mansões e seus palacetes. E aí Deus vira e fala assim: os ricos estão lá construindo e a minha casa continua desse jeito? E esse povo quer a minha bênção? Além deles perderem o foco, eles perderam as prioridades. Meu irmão, vou te lembrar uma coisa: como 2 mais 2 são 4, como você respira e você tem ar entrando nos seus pulmões, eu quero dizer, busque primeiro o reino de Deus. Esta tem que ser a sua, a minha, a nossa prioridade. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não busque as demais, busque o reino e a justiça de Deus, porque aí sim a mão do Senhor vai ser benevolente com você. Sabe? E Deus vem e começa a falar com o povo, fala assim: vocês não estão entendendo. Por que o trigo está dando pouco? Por que a colheita está dando pouco? Por que o pasto está dando pouco? Por que vocês estão juntando, trabalhando e o dinheiro não fica dentro do saquetel de vocês, da carteira de vocês? Sabe por quê? Porque vocês perderam o foco e mudaram a prioridade. Vocês trabalham, mas vocês não conseguem se abastecer. Vocês trabalham, tentam juntar, mas o que vocês juntam não permanece. E muitas vezes nós não estamos entendendo por que a nossa bênção não chega, ou por que aquilo que nós temos como alvo, como meta na nossa vida, o que Deus tem de plano, não tem se concretizado, porque nós estamos sem foco e porque nós não temos tido prioridade. Isso não quer dizer que você tem que pegar e dar dinheiro. A mensagem aqui não é para você estar dando dinheiro para a igreja, não. A mensagem aqui é para você buscar primeiro o reino de Deus, sabe? Você botar os olhos nele, porque aí sim a bênção do Senhor vem, e a casa destruída em monturo, ela vai ser reconstruída, e a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Isso é matemática de Deus na sua vida. Sabe, às vezes a gente faz a opção errada e a gente não entende. Às vezes Deus quer que você tome um posicionamento, que você seja alguém que tenha um objetivo firme. Querido, olha, problema, deixa eu te dizer um negócio, todo mundo tem. O que eu vejo mais é a gente causando problema, dizendo assim: fulano é um problema na minha vida, porque meu marido é uma pedra de tropeço. Minha filha, seu marido pode ser uma parede de tropeço na sua vida. Maior é Deus que está com você. Você não sabe, pastor, o que eu estou passando. Não sei mesmo não, Jesus sabe. Conte para Ele. Viu? Agora, da mesma forma que você tem problema, outros também têm.
E o que tem acontecido muitas vezes é que nós temos sido o problema na vida dos outros. E a gente não se toca. O que a gente mais vê são homens que se perderam nas suas bênçãos. Adão e Eva, eles tinham um trabalho a fazer. Qual era o trabalho? Você sabe qual era o trabalho? Cuidar do jardim e viver de amor. Sabia disso? O que é que eles foram fazer? Perder o foco. Entendeu? Perderam o foco. Fizeram a escolha errada. Em vez de pegar o jardim e povoar a terra, foram comer da fruta lá. Desistiram. Sabe? Desistiram, perderam o foco. Caim tinha tudo para dar certo. Caim não era mau porque ele brigou com Deus e falou assim, você não me aceita. Não, Caim se perdeu na hora que simplesmente ele não mudou de atitude. O povo de Israel reconstruiu o templo. Mas se eles não tivessem mudado de atitude, eles estariam na miséria e teriam continuado na miséria. Muitas vezes, querido, quem tem que mudar de atitude não é quem está do seu lado, é você. E essa é uma boa hora para você cutucar a barriga da sua mulher, a barriga do seu marido, olhar para o seu filho e falar assim, não te falei? É carapuça mesmo. Porque em vez de focar em Deus, focar na bênção, focar no projeto, a pessoa, ela perde o foco, ela não muda de atitude, ela continua fazendo a mesma coisa. E aí, sabe o que a pessoa continua vendo? A casa destruída, a família destruída, o emprego destruído. Sabe? É o que Deus fala assim, olha, quantos de vocês viram a construção do templo, viram o templo construído antes? E hoje, o que é que vocês estão vendo? Só destruição. Tem muita gente que já experimentou a graça e hoje só vê destruição. E eu digo a você, essa destruição só vai mudar se você tomar uma atitude e você mudar. Não espere a situação ao seu redor mudar, se o seu marido, porque meu marido tem que mudar para eu mudar. Mude você. Porque meus filhos têm que mudar. Mude você. Porque minha mulher tem que mudar, porque meu chefe tem que mudar, porque meu pastor tem que mudar. Mude você de planeta. Que você é muito bom, é muito ruim para estar aqui. Caim, ele se perdeu, não porque ele foi reclamar com Deus, ele se perdeu porque ele não mudou de atitude. Deus vira para Caim e fala assim, acaso se você não fizer tudo certinho, não vai dar certo para você, Caim? O que Caim tinha que ter feito? Mudado o foco, mudado a atitude, entendido que a pressão, ele tinha que entender que aquela pressão podia levá-lo para um patamar melhor de mudança. Esaú desistiu, perdeu o foco. O que Esaú era? Esaú é que era para ser o pai do povo judeu. Esaú era o cara que ia receber toda a herança da família. Esaú era o cara que ia receber toda a bênção. Mas ele olhou o momento. E muitas vezes, se você olha o momento, você se perde. Você não pode julgar ou definir uma pessoa pela posição do momento atual. Mas é pelo caminhar de uma trajetória, do antes e do durante, e do que ele vai ser ao longo da sua vida. É isso que define um ser, não é uma atitude só. Não é um momento que vai definir a sua história. Aconteceu isso hoje, minha vida acabou. Não. Quantos de nós perdemos os nossos queridos e a vida seguiu? Siga, sabe? Esaú se perdeu porque ele viu a crise do momento. Ele tinha que ter entendido que havia uma promessa de Deus na vida dele. Meu irmão, não olhe a crise, não olhe o templo destruído, foque na glória guardada da parte de Deus para você. Aquilo que Deus tem para você é maior do que a sua luta presente. A sua fome, como a fome de Esaú, ela podia ser matada em poucos passos quando ele chegasse na tenda da sua mãe. Mas ele resolveu trocar a sua bênção, porque naquela hora ele achou que ele não tinha. Estou morrendo. Estava com fome. Um marmanjão gordo, gigante, caçador. Porque não pegou um coelho? Não.
Sabe, a gente olha a situação e termina desistindo. Não quero mais. Quantas pessoas saem da igreja porque olharam a situação? Gente, olha para Deus. Bota o foco nele. Sabe, eleva os olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Tem hora que a gente se pergunta, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O socorro seu não vem de quem está do seu lado, não vem de instituição, não vem de trabalho, não vem de dinheiro. O seu socorro vem do Senhor, é Ele que muda, que pega pedras destruídas e transforma essas pedras no local onde a glória dele vem a residir. Não olhe para a situação que está hoje. Olha, você viu como foi bênção no início, você está vendo como é que está agora, mas saiba de uma coisa, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Aquilo que você viveu não se compara com aquilo que você há de viver. É promessa do Senhor. Porque senão eu estou negando o poder de Deus, dizendo, Deus faz com que você ande para trás. Eu comecei a entender dessa forma, Deus não quer que você regrida. A bênção do Senhor, ela enriquece. Saul, porque não obedeceu. Saul podia ter firmado o reino, mas Saul perdeu o foco. Saul desobedeceu. Saul, em vez de obedecer, ele resolveu tomar atitudes próprias. Queridos, pessoas desistiram e nem estavam notando que estavam desistindo. O povo de Israel ali em Jerusalém havia desistido e eles sequer se aperceberam. Sabe por quê? Porque a gente se acostuma com determinadas situações. Tem gente que se acostuma com coisa ruim. Não tem? Ou não tem? Tem. Uma das características nossas é a gente conseguir se habituar aonde a gente está. A pessoa mora lá no deserto do Saara, 50 graus de dia, 50 graus negativos à noite. O cara está vivendo lá. Menino na China, lá com o cabelo congelado. As meninas lá na escola, lá na Rússia. Os cílios todo congelados. A gente sobrevive a coisa ruim, a gente sobrevive a coisa boa. A gente sobrevive à crise, a gente passa nas coisas boas, depois vem crise de novo. Sabe? A gente consegue. E o povo simplesmente paralisou o foco. Quando eles chegaram, o nosso foco é restaurar o templo, o nosso foco é restaurar a glória, o nosso foco é ver a glória de Jerusalém, a glória de Israel de novo colocada no seu lugar, que era o templo onde residia a presença de Deus. Mas de repente as dificuldades os fizeram, e as pressões os fizeram perder o foco e deixar de agir. E eu vou dizer a você uma coisa, que lendo este texto, eu descobri algo muito interessante. Meu filho, eu sempre falo, não cai nada do céu. Deus vai abençoar o suor do seu rosto, o trabalho das suas mãos. Essa é a diferença. Sabe? Tem milhões de pessoas que jogam na loteria todo dia. Quantas ganham? Às vezes nenhuma. Deus não é a Caixa Econômica Federal para você jogar e achar que você vai tirar a sorte grande. É o seu trabalho que Deus vai abençoar. Deus tinha poder para descer um templo novo em Jerusalém, 0 quilômetro. Lá do céu, descia assim, ó, igual vai acontecer no Apocalipse, descer assim na cidade, tira tudo aqui, bota um templo novo. Não, mas Deus, sabe o que Deus manda o povo fazer? E é isso que eu fiquei impressionado. O povo manda, Deus manda o povo fazer, sabe o quê? Trabalhar. Isso me surpreendeu. A glória, a gente está falando da glória da segunda casa, que vai ser maior que a primeira. A gente está falando que Deus vai mudar a sorte, que não sei o quê. Mas eu estou te falando, tenha foco, tenha objetivo e tem um detalhe. Trabalhe. Tem coisa mais ridícula do que gente encostada, tem? Não estou dizendo se você está passando uma crise, perdeu o emprego, não é isso. Mas porque eu tentei na minha família, gente que não gosta de trabalhar. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor. Que bênção, Deus está mandando eu ser forte, eu ter fé que vai mudar. Só que o versículo continua, diz assim, trabalhai. Amém, irmão? O versículo continua, trabalhai. Está achando que
que fazer campanha na igreja vai mudar a sua sorte? Que fazer campanha dos 7 montes, dos 500 muros, do sal e da pimenta do reino, vai fazer você mudar? Vai arranjar dinheiro entrando na sua conta? Pois Deus está lhe dizendo nesta manhã, vá trabalhar, não tem emprego, vá fazer din-din. Que Deus vai abençoar seu din-din. Minha mãe fazia chinelo de pano para vender. Não é vergonha, para fazer feira. Eu estava numa loja com Viviane Beatriz. Aí eu mostrei, falei, sua avó fazia esses chinelos aqui. Ela achou que eu estava falando que mamãe fazia aqueles chinelos da loja. Eu falei, não, mamãe fazia, sua avó, ela costurava. Mas como que ela fazia? Ela falou assim, ela tinha uns moldes, comprava as placas de borracha, entendeu? Cortava o pano, ia para a máquina de costura para vender. É vergonha? Não, é orgulho. Ela formou o marido dela e formou os filhos. E hoje está rica lá, a viúva. Foi para ela mesmo, né? Voltou. Trabalhe. Trabalhe. Sabe? Não vai... Deus vai abençoar o fruto da sua mão. Deus está dizendo, olha, ser forte, Josué. Ser forte, Josadaque. Sabe? Ser forte, Zorobabel. Ser forte, todo o povo. E trabalhe. E aí eu acho lindo. Sabe por quê? Porque por mais que eu trabalhe, se não for a mão de Deus, não prospera. Entendeu? Por mais que eu me esforce, por mais que eu faça, por mais que eu me doe, se não for a mão de Deus, não cresce. E aqui, querido, eu não estou dizendo, porque eu sei que tem irmãos que estão passando luta, estão passando problemas de desemprego, de falta de dinheiro, de aperto. Não estou minimizando a sua crise, porque eu sei, conheço a vida de muitas das minhas ovelhas, e eu sei que eles estão passando. Foram momentos de crise que nós passamos no país, mas em nome de Jesus, eu digo a você, trabalhe. Porque o versículo também não para no trabalho. Trabalhai. Por quê? Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. E aí no versículo 8 ele continua, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Querido, começar é fácil, permanecer é difícil. Mas eu digo a você, permaneça. Tem pressão? Não interessa. Tira o olho da pressão e bota em Jesus. E deixa. Faça a sua parte, mantenha o seu foco. Sabe? Trabalhe. Porque o Senhor não vai te deixar. Você trabalha e Ele te abençoa. Você se esforça e Ele te recompensa. Você vai à luta e Ele faz você ganhar a batalha. E dessa forma, você que viu a glória da primeira casa, viu a primeira casa destruída nas lutas, você vai ver Deus abençoando o trabalho da sua vida e fazendo com que o segundo estágio da sua vida seja infinitamente maior do que o da primeira parte da sua história. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para orar.